E esta é a minha sugestão. Os adolescentes não deveriam esconder nada dos pais, dos professores. Deveriam ser absolutamente sinceros e a distância desaparecerá. E precisamos que esse abismo evapore, pois que tipo de sociedade é esta? Existe um abismo entre pais e filhos. Existe um abismo entre marido e mulher. Existe um abismo entre professores e alunos. Existem abismos e mais abismos por todo lado. E cada um está cercado de todos os tipos de abismos, como se toda a comunicação tivesse se rompido. Esta não é uma sociedade. Esta não é uma comuna, porque não existe comunicação. Ninguém é capaz de dizer a coisa certa. Todo mundo é reprimido. Todos estão refreando seus desejos. Todos estão cheios de raiva e todos estão se sentindo sós, frustrados. Nós criamos uma geração cheia de raiva. Nós criamos filosofias sem sentido algum. E a razão de tudo isso é que os filhos perderam contato com os pais. Os filhos são capazes de cumprir uma tremenda tarefa. E eles têm coragem para isso. Talvez os pais não sejam capazes de cumpri-la. Eles estão demasiadamente condicionados. Os adolescentes são jovens e frescos. Simplesmente ensinem-os a serem sinceros com os pais. Eu fiz um trato com meu pai. Ele disse, eu quero fazer um trato. Ele disse, sobre o quê? Eu disse, o trato é que se eu disser a verdade, você terá que me recompensar e não me punir, porque se você me punir da próxima vez eu não direi a verdade. E é isso que está ocorrendo por todo mundo. A verdade está sendo punida e assim a pessoa deixa de contar a verdade e começa a mentir, porque a mentira é recompensada. Assim eu lhe disse, você pode decidir. Se você quer que eu minta, eu posso mentir, se é isso que você vai recompensar. Mas se você está pronto a recompensar a verdade, então eu direi a verdade, mas você pode me punir por isso. Não pode me punir por isso. Ele disse, eu aceito o trato. Esse é um método simples. Se você não puder se expor aos seus próprios pais, então todos, no mundo inteiro, são estranhos. Seus pais também são estranhos, mas são os estranhos mais próximos, mais íntimos. Abra-se com eles e assim não haverá distância alguma. Isso os ajudará também a serem sinceros com você. Isso é algo que deve ser lembrado, que a sinceridade, a honestidade, a verdade despertam as mesmas qualidades na pessoa. Sócrates visits Greece again e receives the same welcome. Seção 23, dia 2 de março de 1986. Quem está gozando de quem? Amado Bhagwan. Como posso ser um bom pai? Subtítulo. De acordo comigo, você só pode fazer uma coisa com seus filhos: partilhar sua própria vida. Diga-lhes que você foi condicionado pelos seus pais, que você viveu dentro de determinados limites, de acordo com certos ideais, e que por causa desses limites, desses ideais, você deixou de aproveitar a vida completamente. E que você não quer destruir a vida de seus filhos. Você quer que eles sejam totalmente livres, livres de você, porque você representa todo o passado para eles. Um pai ou uma mãe precisam de muita coragem e de um imenso amor para poderem dizer aos filhos: vocês precisam ser livres de nós. Não nos obedeçam, baseiem-se em sua própria inteligência. Mesmo que tomem caminhos errados, ainda assim é muito melhor do que permanecer um escravo e ser sempre certo. É melhor cometer erros por si mesmo e aprender com eles do que seguir os outros e não cometer erro algum, porque então você jamais aprende nada a não ser seguir os outros. E isso é veneno, puro veneno. Você se ama, isso se torna muito fácil. Não pergunte como, porque como significa que você está pedindo por um método, uma metodologia, uma técnica. E o amor não é uma técnica. Ame seus filhos, aprecie a liberdade deles. Deixe que cometam erros
e ajude-os a ver onde cometeram. Diga a eles: não é errado cometer enganos. Cometa tantos quanto puder, porque dessa maneira você estará aprendendo mais. Mas não cometa o mesmo erro muitas vezes, porque isso o torna estúpido. Portanto, eu não lhe darei uma resposta simples. Você terá que encontrá-la, vivendo com seus filhos momento a momento, dando-lhes toda a liberdade possível nas mínimas coisas. Este deveria ser o princípio. Os filhos deveriam ser ajudados a ouvir o próprio corpo, a sentir suas próprias necessidades. A função básica dos pais é proteger os filhos de cair em um buraco. A função de sua disciplina é negativa. Lembre-se da palavra ser negativa. Nenhum programador positivo, mas apenas um proteger negativo. Porque crianças são crianças. Elas podem meter-se em algo que irá machucá-las, aleijá-las. E nessa situação não lhe dê ordens, mas explique-lhes por que não devem ir. Não as obrigue a obedecerem, deixe que eles façam a sua escolha. Você simplesmente lhes explica toda a situação. As crianças são muito receptivas, e se você for respeitoso com elas, elas estarão prontas para escutar, para entender, e então deixe-as com seu próprio discernimento. E trate-se apenas de alguns anos, apenas do começo. Breve elas estão consolidadas em sua própria inteligência. E breve elas poderão caminhar por si mesmas, sua proteção já não será necessária. Eu posso entender o medo dos pais, o medo de que os filhos possam ir em direção da qual eles não gostam. Mas isso é problema dos pais. Seus filhos não nascem para ser seu agrado ou desagrado. Eles têm de viver sua própria vida e você deve alegrar-se com isso, qualquer que seja a vida deles. Toda vez que você segue o seu potencial, você sempre se torna o melhor. Toda vez que você se desvia do seu potencial, você permanece medíocre. Toda a sociedade é composta por indivíduos medíocres, pela simples razão de que ninguém é aquilo que estava destinado a ser, mas outra coisa qualquer. E por mais que o indivíduo tente, não poderá ser o melhor, não poderá se sentir realizado, não poderá se alegrar. Assim, a tarefa dos pais é muito delicada, é precisa, porque a vida inteira da criança depende disso. Não dê qualquer programa positivo. Ajuda a criança de todas as formas que ela desejar. A função de um pai ou de uma mãe é tremenda, porque eles estão trazendo um novo hóspede a este mundo. Alguém que nada sabe, mas que traz um certo potencial dentro de si. E a menos que esse potencial cresça, ele permanecerá infeliz. E nenhum pai quer que seus filhos permaneçam infelizes. Eles querem que os filhos sejam felizes, só que a sua maneira de pensar está errada. Eles pensam que os filhos se tornam médicos, professores, engenheiros, cientistas, os filhos serão felizes. Eles não sabem que os filhos só serão felizes ao se tornarem o que devem se tornar. Eles podem apenas desenvolver a semente que trazem dentro de si. Assim, ajude-os de todas as formas possíveis, dando-lhes liberdade, dando-lhes oportunidades. Normalmente, quando uma criança pede qualquer coisa à mãe, simplesmente responde não, sem ao menos escutar o que a criança está pedindo. Não é uma palavra autoritária. Sim, não o é. Portanto, nem o pai, nem a mãe, nem qualquer outra pessoa que tenha autoridade quer dizer sim, mesmo nas questões mais banais. A criança quer brincar fora de casa? Não. A criança quer sair enquanto está chovendo, quer dançar na chuva? Não. Você vai pegar um resfriado. Um resfriado não é um câncer. Mas uma criança que foi impedida de dançar na chuva e que nunca mais pôde dançar, deixou de fazer algo importante, algo realmente lindo. Um resfriado teria valido a pena, e ela nem teria necessidade de necessariamente se resfriado. Na verdade, quanto mais você a protege, mais ela se torna vulnerável. Quanto mais liberdade você lhe der, mais ela se torna imune. Os pais devem aprender a dizer sim,
99% das vezes em que costumam dizer não, o motivo não é outro a não ser o de simplesmente mostrar autoridade. Nem todos podem se tornar o presidente do país, nem todos podem ter autoridade sobre milhões de pessoas, mas todos podem se tornar maridos, podem ter autoridade sobre a mulher, toda mulher pode se tornar mãe e pode ter autoridade sobre a criança. Toda criança pode ter um ursinho e ter autoridade sobre ele, chutá-lo de um lado para outro, dar-lhe uns bons tapas, tapas que na verdade queria dar na mãe e no pai. E o pobre ursinho não tem ninguém em quem mandar. Esta é uma sociedade autoritária. O que estou dizendo é que ao criar crianças que têm liberdade, que ouviram sim e que raramente ouviram não, a sociedade autoritária desaparecerá e nós teremos uma sociedade mais humana. Beyond Psychology, volume 1, seção 23. 23 de abril de 1986. Parte 3. Um novo amanhecer.